Minha primeira pergunta, doutora Maria Tereza, é sobre algo que deixa perplexa a sociedade brasileira e poderíamos classificar como aposentadorias premiadas. Em qualquer função onde alguém comete uma falta grave, o destino natural é a demissão por justa causa. Isto não ocorre no Poder Judiciário. No Poder Judiciário nós temos visto magistrados, juízes, desembargadores, que cometem infrações que se constituem verdadeiros crimes, seja venda de sentenças, seja relações pessoais com traficantes, etc. Então eu sei que a matéria é um pouquinho controvertida, porque há quem diga que haveria inconstitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça se alterasse este sistema de punir magistrados infratores com aposentadoria compulsória, isto é, cometem um crime e vão para a aposentadoria com os ganhos da época em que estavam na ativa. Isto é uma aberração, doutora. A sociedade brasileira não se conforma. E são vários os casos, eu só pediria ao presidente que restabelecesse o silêncio, porque perturba a formulação de pergunta. Senador Lazier, o presidente Lobão fez esse apelo no início da sessão e eu reiterei há poucos instantes. Imagino que Vossa Excelência, com essa voz maviosa e forte que Deus lhe deu, tem dificuldade. Imagina nós com a nossa voz mais tíbia, como é mais difícil. Então eu queria me associar a esse vosso apelo, que é da presidência, solicitando de fato que vamos escutar aqueles que fazem indagação e, sobretudo, os ilustres abastinados que respondem. Muito obrigado. Obrigado pelos elogios e pelo bom humor. Mas, de fato, senador Antônio Augusto Anastasia, nós estamos aqui lidando com uma sabatina importantíssima. Qual seja a definição desta comissão de candidatos ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, então, para completar a pergunta que estava tentando encaminhar sobre as aposentadorias premiadas de magistrados que cometem crimes, o que convenhamos, com sinceridade, se trata de uma verdadeira excrescência. Mas isso existe. Então há uma controvérsia. Se o Conselho tem poder ou não tem poder para esta pena máxima na expulsão sem remuneração de um magistrado infrator. Agora, é conveniente verificar que a LOMAN estabelece a absoluta autonomia para o Supremo Tribunal Federal como um dos três poderes. O Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, como bacharel em Direito, no meu entendimento, o Supremo tem o poder de estabelecer uma outra forma de punição para magistrado que comete crime e que não tenha direito à aposentadoria compulsória remunerada, como nós temos casos à saciedade. Então eu queria saber o que pensa a doutora Maria Tereza, se, uma vez aprovada, pretende modificar essa praxe, ou ela está de acordo com esse status quo com relação aos cometedores dessas infrações. A minha segunda pergunta, doutora Maria Tereza, é com relação à situação dos presídios. Nós temos alguns dos piores presídios do mundo, e me refiro, entre eles, à penitenciária estadual do meu estado, Rio Grande do Sul. O chamado Presídio Central de Porto Alegre. É um dos mais degradantes da história. Quando eu fui estudante de Direito, há muitos anos, eu fiz um ano de estágio dentro da penitenciária estadual do Rio Grande do Sul. Na época em que era chamada uma penitenciária modelo. Hoje é o que existe de mais degradante e caótico que pode existir. Lá estão hoje 4.000 presos, quando a capacidade seria 2.000 presos. Há um tempo atrás, a ministra Carmen Lúcia esteve lá, bem como há pouco tempo esteve lá no norte, para acompanhar a situação das prisões do norte do país diante do massacre
com presos que houve no estado do Amazonas. Então foi criado um grupo de trabalho e como a doutora Maria Tereza é uma especialista em política penitenciária, é uma especialista em direito penitenciário, o que ela pode fazer, qual é a opinião que tem para se mudar esse quadro de hoje? E vinculada a essa questão, é uma outra aberração que nós estamos acompanhando, é que recentemente, doutora Maria Tereza, no dia 16 de fevereiro último, isto é, há menos de um mês, o Supremo Tribunal Federal, por 7-3, concedeu uma indenização a um preso condenado a 20 anos de prisão na cidade de Corumbá, concedeu uma indenização, repito, concedeu uma indenização por queixa do preso por estar convivendo em presídio superlotado degradante. Ele foi contemplado com R$2.000 de indenização, em decisão terminativa. Ora, se isso, doutora Maria Tereza, se isso virar moda, os presos que já cometem infindáveis males ao país vão quebrar o Brasil. Porque são tantos e tão ruins os presídios brasileiros, se esse antecedente for seguido, milhares de presos entrarão na justiça e chegarão ao Supremo conseguindo indenização pela situação em que se acham presos em situação degradante. Ora, isso está a exigir do Conselho Nacional de Justiça uma ordem, uma definição, porque sobre as vítimas deixadas por aquele preso de Corumbá, que agora é indenizado, não se fala. Os familiares daquela vítima assassinada lá no Mato Grosso, indenização nenhuma. Agora, o preso, esse tem direito à indenização. Como Vossa Excelência interpreta esse caso? São as minhas 3 perguntas à doutora Maria Tereza. Com relação ao doutor Gustavo do Vale Rocha, eu queria saber a opinião de Vossa Excelência sobre o projeto de lei do Senado 280 sobre o chamado abuso de autoridade. Questão polêmica, foi debatida aqui no Senado no finzinho do ano passado, está aí pendente de discussão de novo, onde se tenta criminalizar o chamado abuso de autoridade, algo que pode ser usado para obstaculizar a ação das autoridades policiais, do Ministério Público, de agentes públicos. Se isto passar, até mesmo a Lava Jato fica comprometida. Então, se aprovado para o Conselho do Ministério Público, se aprovado para o Conselho do Ministério Público, qual é a sua posição?